Ela também queria que eu pagasse os honorários do advogado dela. Então, o que eu queria? Vamos falar sobre isso. Não vai ser tão longo quanto o que ela queria. Então, vamos manter. Nunca é. Oi, pessoal, bem-vindos à minha série de reações. Hoje nós vamos reagir a esse jovem aqui falando sobre a verdade sobre o divórcio dele. Frequentemente, mulheres expõem seu lado da história em casos de divórcio. Os homens nunca contam seu lado. Incentivo mais homens a se manifestarem, pois o lado de vocês muitas vezes é mais razoável do que o delas. Vamos ouvir o que esse rapaz tem a dizer. Sobre o divórcio. Então, eu estive afastado por um bom tempo. Veja o motivo. Agora o caso terminou. Eu tentava resolver esse divórcio, que foi um processo bem mais longo do que esperava. Eu ainda não falei oficialmente sobre isso. Há dois tribunais: o Tribunal da Opinião Pública. Esse é o Reddit, o Twitter, todos esses lugares incríveis e maravilhosos. A justiça era, na minha opinião, o local ideal para dedicar meu tempo e esforços. Só após resolver tudo, poderíamos discutir o assunto. Nós poderíamos dissipar quaisquer rumores ou qualquer tipo de dúvida que as pessoas tivessem. E é para essas pessoas que este vídeo é feito. É para quem realmente está curioso sobre o que aconteceu. Eu tenho documentos aqui na minha frente. Vou lê-los exatamente como estão. Vou tentar ao máximo não colocar nenhuma das minhas opiniões aqui. Algumas dessas coisas são um pouco confusas para quem não entende a linguagem dos advogados. Vou explicar esses documentos de forma mais casual para facilitar o entendimento de todos, tornando tudo o mais simples possível. Isso não é para inflamar a situação ou causar qualquer estresse a ninguém. Eu só quero... Veja como ele está calmo. No tribunal, quem vence é quem mantém a calma. Quem perde o controle, perde. Fale a verdade, finalmente. Não sei. Ontem, com amigos, ouvi sobre um cara que pegou a esposa traindo. Acho que existem dois tipos de homens: os que perdem o controle. E tem os outros que dizem: bom, o que você vai fazer? E aí a vida simplesmente continua. Vou tentar fornecer uma linha do tempo precisa. Malena pediu o divórcio em janeiro de 2025, após já estarmos separados desde o ano anterior. Foi amigável e anunciamos no Twitter. Todos viram. E o divórcio acabou sendo oficialmente protocolado por ela, como eu disse, em janeiro. Eu enviei para Malena uma proposta de divisão 50-50 em abril daquele ano. Ela não aceitou. Eu só descobri o que Malena queria com o divórcio na mediação, em novembro. No fim, era o mesmo que ela buscava no julgamento. E é isso que temos. Eu avisei a Malena que o julgamento seria muito caro, custaria centenas de milhares de dólares, mas mesmo assim tivemos que ir a julgamento e você vai entender o porquê. Tenha paciência comigo, vamos analisar alguns documentos legais. O que eu tenho aqui? O caráter de uma mulher aparece quando ela tem vantagem. O que ela faz quando o homem que mais amou, ou com quem tem mais história, está em suas mãos e ela pode destruí-lo? Ela tenta? É o que eles chamam de First Amended Disposition of Issues da Malena Mito e Pollon. Então, basicamente é isso que ela queria. Vou ler o documento o melhor que posso, pois não leio bem, mas explicarei para todos entenderem o que ela queria e como tudo aconteceu. Cada um de nós tinha um. Este é o dela. Este é o meu. Vamos falar dele, mas antes ver o dela, que é um pouco mais longo. A primeira coisa que ela queria, e aliás, o jeito que isso funciona, é basicamente uma linha com um espaço para marcar um tique e depois a coisa que a pessoa queria. Primeiro, ela queria conceder o divórcio entre as partes por insuportabilidade, o que é muito importante. Vou explicar o que isso significa agora. No Texas, um divórcio pode ser concedido com base na insuportabilidade, que é o motivo de divórcio sem culpa do Estado. O Código de Família do Texas define insuportabilidade como um conflito ou discórdia de personalidades entre os cônjuges que destrói os objetivos legítimos do relacionamento matrimonial e impede qualquer expectativa razoável de reconciliação. Na prática, isso significa que nenhum dos cônjuges precisa provar que o outro fez algo errado. Não é necessário apresentar provas de adultério, crueldade, abandono ou qualquer outra culpa. O tribunal só precisa constatar que o casamento se tornou inviável e que não se espera, de forma razoável, uma reconciliação. Então, você pode pedir o divórcio com base em outros motivos. E eu vou explicar quais são eles. Crueldade. Você pode pedir divórcio por adultério, o que não aconteceu. Condenação por crime grave, abandono, viver separados, etc. Ela entrou com o pedido com base na insuportabilidade. Próximo. Então, basicamente, sem motivo. Conceder a Malena Mito e Paul. Basicamente, ela não conseguiu lidar com os defeitos dele. E todos os homens têm defeitos, todas as mulheres têm defeitos. E ela simplesmente não conseguiu aguentar. E ela disse não. Ou uma parte desproporcional dos bens da parte por vários motivos, incluindo, entre outros. Ela queria mais que meio a meio. O abuso econômico e financeiro do requerido contra a peticionária.
A recusa do requerido em permitir o acesso da parte às contas de bens comuns, inclusive para conhecimento e acesso a esses fundos. Benefícios do cônjuge inocente com a manutenção do casamento. Diferença de capacidade de ganho entre os cônjuges e sua capacidade de mantê-lo. Oportunidades de negócios. Habilidades dos cônjuges. Natureza dos bens na divisão. Desperdício e honorários advocatícios a pagar. Então, para explicar isso, o juiz, para conceder a Malena a sua parte desproporcional, teria que encontrar algo que se encaixe nesses tipos de fundamentos. Qualquer um desses pontos que eu li. Em seguida, confirmação dos bens particulares de Malena Mitoi, conforme descrito na planilha anexa, ou seja, há uma planilha anexada aqui que contém os bens dela. Faz sentido. Depois, julgar o pedido de Malena Mitoi Pollon por dissipação patrimonial em razão dos gastos excessivos de Nicholas Michael Pollon. Isso foi mais de $100 mil que eles haviam reivindicado contra mim. A próxima coisa que ela queria, e esse é um dos motivos pelos quais tivemos que ir a julgamento, era ordenar o pedido de pensão pós-divórcio de Malena Mitoi Pollon por um período de 5 anos. 5 mil por mês. Meu Deus. A partir de 1º de fevereiro de 2026, seriam $5 mil por mês. Ela queria que eu pagasse esse valor por 5 anos, mesmo sem termos filhos. Próximo. Esse foi o maior e mais importante. Vai demorar para explicar, pois também é o motivo de termos ido a julgamento. Determina-se que Malena Mitoi Pollon obtenha uma sentença contra Nicholas Michael Pollon, com linguagem específica, garantindo tal decisão sobre as ações e participações detidas por Nicholas Michael Pollon, com seus interesses na OTK Ventures, OTK Media e Kings Gaming Labs Incorporated. Então, isso é basicamente o cerne de todo o julgamento. Eu já disse que Malena queria uma parte desproporcional do patrimônio, uma divisão de 60 a 40, mas a situação era mais complexa. O que ela queria, basicamente, era que os 60% dela fossem totalmente em dinheiro e os meus 40% fossem fortemente concentrados nas minhas ações da OTK. Ela queria cerca de 90% das reservas em dinheiro, além de querer que eu pagasse para ela essa pensão pós-divórcio. E os meus 40% seriam basicamente todos em ações da OTK, que ninguém realmente sabe quanto valem. Esse foi o maior ponto de discórdia no julgamento para mim. Eu não acho que ninguém teria aceitado a proposta que foi apresentada para eles. Basicamente, isso me deixaria com apenas 10% em reservas de dinheiro, e eu ficaria devendo uma grande quantia. Então, eu teria que confiar muito que essas ações da OTK valeriam alguma coisa algum dia. Então, isso é mais ou menos metade do documento. E eu não sei se deveria dizer isso, mas agora começa a ficar meio engraçado. E eu vou te explicar o porquê. O próximo é uma seção chamada Imposto de Renda. E deixa eu ler isso para você. Determinar que quaisquer reembolsos recebidos desde a data do casamento até a data do divórcio sejam divididos igualmente entre as partes, com Malena Mitoi tendo direito a 50% e Nicholas Michael Pollon tendo direito a 50%. Se houvesse reembolso de imposto, ela e eu dividiríamos igualmente. Faz sentido, né? Determinar que qualquer débito do período entre a data do casamento e a data do divórcio seja paga exclusivamente por Nicholas Pollon. Então, se houvesse uma cobrança de imposto, eu teria que pagar todos os impostos. Ela não é bonita o bastante pra isso. Acabei de ver. Isso não é atraente o bastante pra isso. Poxa. Se houver reembolso, Milena fica com metade. Determino que as partes apresentem declarações de imposto de renda separadas e partilhas a partir de 1º de janeiro de 2026 e que cada parte seja responsável por seus próprios impostos referentes a 2026, bem como receba as respectivas restituições referentes a 2026. Faz sentido. Agora vamos às medidas cautelares, onde tudo fica um pouco confuso. Vou explicar da melhor forma possível. Determino que Nicholas Michael Pollon seja proibido e impedido de fazer quaisquer declarações públicas, sejam elas escritas, verbais ou visuais, sobre o litígio em andamento e o divórcio das partes, a menos que haja um acordo mútuo por escrito entre as partes e que seja protocolado no tribunal. Então, isso basicamente diz que eu, e você percebe que o nome dela não está lá, mas eu e somente eu não posso falar sobre isso. A próxima linha se aplica apenas se o tribunal não conceder a ordem judicial permanente solicitada. Ordem judicial permanente. Malena Mitoi Pollon solicita ao tribunal que, após julgar o mérito, conceda ordens judiciais permanentes proibindo as partes, seus agentes, servidores, funcionários e advogados. Todos os envolvidos estão sujeitos a isso. Esta é a liminar. Direta ou indiretamente, divulgar, publicar ou causar a publicação, ou direta ou indiretamente, solicitar a alguém que divulgue ou publique qualquer carta, história, declaração, correspondência, descrição ou representação de qualquer tipo, incluindo em qualquer rede social, ficcional ou não, que seja ou pareça depreciativo, negativo ou difamatório,
Em sua descrição da vida pessoal, profissional, privada ou familiar da outra parte, incluindo, sem limitação, os negócios ou assuntos financeiros da outra parte. Qualquer pessoa ligada a mim não poderia comentar sobre o divórcio. Spoiler, isso não foi permitido, já que estamos falando sobre isso. Vou explicar por que isso não foi concedido, pois é uma violação do meu direito à liberdade de expressão, garantido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Malena Mitchell Pollon solicita que o tribunal ordene que Nicholas Michael Palm pague honorários advocatícios razoáveis, despesas e custos durante o julgamento, apelação e sentença. Meu Deus, ela está indo com tudo pra cima dele. A decisão deve favorecer Malena Mitchell Pollon contra Nicholas Michael Pollon, com pagamento direto a ela. Malena Mitchell Pollon pede juros pós-sentença conforme a lei. Além disso, diz que Malena Mitchell Pollon solicita ao tribunal que negue todos os pedidos feitos por Nicholas Pollon ao tribunal. Então, Ele pensou que teria um ling-ling, mas acabou sendo um ling-ling caro. isso é muita coisa. Vou explicar rapidamente o que ela queria. Ela queria uma divisão de 60 a 40 pelos motivos que listou. Ela queria que eu pagasse a ela $5.000 por mês durante 5 anos. Ela queria que a maior parte da minha parte da divisão ficasse presa nas minhas ações da OTK. Ela queria que eu não pudesse falar sobre o caso de jeito nenhum. Ela queria as coisas relacionadas a impostos. Ela também queria que eu pagasse os honorários do advogado dela. Agora, o que eu queria? Vamos discutir isso. Não será tão extenso quanto o pedido dela, então vamos resumir. Nunca é, nunca é. Serei o mais simples. Vou ler exatamente como está, igual fiz com ela. Número 1. Motivos para o divórcio. Nicholas Michael Pollon pede ao tribunal o divórcio alegando insuportabilidade. Eis novamente essa palavra, insuportabilidade. Essa é a única coisa em que concordamos durante todo o processo, o que é bom, de verdade. Em seguida, divisão dos bens comuns. Nicholas Michael Pollon solicita que o tribunal divida o patrimônio comum de uma forma que o tribunal considere justa e correta, conforme previsto por lei e estabelecido no anexo A em anexo. Então, o anexo A é basicamente um anexo com planilhas e acaba sendo uma divisão meio a meio. Ações, participações, dinheiro, tudo. Em seguida, bens particulares. Nicolau Miguel Pollon solicita que o tribunal confirme e atribua seus bens particulares a Nicolau Miguel Pollon, conforme estabelecido no anexo A em anexo. Então, minhas coisas são minhas coisas. Malena também tinha as coisas dela. As coisas dela são dela, o que faz sentido para mim. Em seguida, desperdício e recomposição. Nicholas Michael Pollon solicita ao tribunal que reconheça que Malena Mitchell Pollon dilapidou o patrimônio comum e que reconstitua o que deveria ser o valor real existente do patrimônio como parte da divisão justa e correta do patrimônio comum pelo tribunal, conforme estabelecido no anexo A em anexo. Então, basicamente, sobre a alegação de dilapidação patrimonial, ela tinha uma contra mim, então eu tive uma contra ela. Não estou tentando entrar nos detalhes minuciosos disso. Em seguida, honorários advocatícios. Determinar que Malena Mitchell Pollon pague parte dos honorários, despesas e custos de Nicholas Michael Pollon, emitindo sentença em favor de Kirker Davis, LLP, advogados de Nicholas Michael Pollon, para pagamento direto a Stephen W. Payne e Kirker Davis, LLP, com possibilidade de execução em nome próprio e juros pós-sentença permitidos por lei. E então, a última coisa que pedi, solicitação para Malena Mitchell Pollon. Nicholas Michael Pollon solicita que todos os pedidos feitos por Malena Mitchell Pollon seja negado. Peço basicamente uma divisão igual, 50% para cada lado, como queria em março e abril de 2025. Aqui está a decisão do tribunal que todos esperavam. Vamos direto ao ponto. Prezados advogados, de 12 de janeiro de 2026 até 13 de janeiro de 2026, o tribunal conduziu este caso e o colocou sob análise. A decisão do tribunal é a seguinte: o divórcio é concedido com base na insuportabilidade. Isso é bom. Era isso que eu queria. Era isso que Malena queria. É um divórcio sem culpa. Em seguida, divisão dos bens comuns, 50% para o senhor. Acho que o divórcio sem culpa beneficia os homens, pois imagine ser torturado por essa mulher a vida toda. O divórcio é algo bom. Antes, eu achava que devia ser proibido, mas era uma opinião estúpida. Pollon e 50% para a senhorita Pollon, com exceção do King's Gaming Lab, Starforge, que deve ser dividido em 55% para a senhorita Pollon e 45% para o senhor Pollon. O tribunal conclui que a parcela desproporcional desses fundos é justificada, em primeiro lugar, pela disparidade no poder de ganho. Em segundo lugar, a natureza dos bens e, em terceiro, o desperdício. Deixe-me explicar antes que todos se animem com isso. Tenho participação muito pequena na Starforge. Ela recebe 5% a mais do que eu, e se você fizer as contas, acaba sendo cerca de 15 mil.
Se você se lembra, durante a exposição de questões da Malena, ela pediu uma divisão de 60 a 40 por causa de coisas como abuso econômico e financeiro contra o peticionário. Ela não conseguiu isso. O patrimônio foi dividido igualmente, 50% para cada, exceto a Star Ford, que dá cerca de $15 mil a mais para a Malena. Isso faz sentido para mim. Provavelmente vou ganhar mais que ela daqui em diante, o que acho justo. Isso é muito importante, pois está ligado às minhas ações. Nick e NMPLOL são designados como depositários fiduciários da participação da senhorita Pollon. Então, isso significa que eu não preciso enviar minhas ações para ela. Eu não preciso enviar dinheiro para ela pelas ações. Vou manter as ações dela em meu nome até que sejam vendidas, se e quando forem vendidas. Então isso foi algo muito, muito, muito importante para mim. Não me coloca em uma situação E isso provavelmente é melhor também, porque quando ela gastar todo o dinheiro que receber desse divórcio, então isso será dinheiro para ela mais tarde. Sabe, os homens sempre pensam no melhor interesse das mulheres, acional de dívida e, mesmo quando estamos destruindo elas. sabe, se venderem, vendem. Próximo, honorários advocatícios. Negado. Cada parte paga os honorários do seu próprio advogado. Ah, isso é bom. Petição. Crowder, tenho quase certeza de que teve que pagar os honorários dos advogados da ex-esposa. Estou te dizendo, quando você tem uma esposa que fica em casa, você está ferrado neste país. Para manter os autos em sigilo, negado. Liminares, negadas. Pensão pós-divórcio, negada. Isso quer dizer que o pedido para me impedir de falar Sem pensão alimentícia. sobre o caso foi negado. E os $5 mil por mês durante 5 anos que Malena queria também foram negados. Ela não conseguiu isso. Cada um deve manter o cartão de crédito e a dívida em seu nome e ficar com os móveis que possui. Assim, o que está nesta casa é meu e o que está na casa dela é dela. Cada um fica com suas joias e itens pessoais. Por exemplo, mantenho o colar que usava. A coleção de cartas de Pokémon deve ser dividida igualmente. Senhor e senhora Pollon devem manter skins online separadas e dividir igualmente as cartas de Magic: The Gathering. A bicicleta Super 73 fica com a senhora Pollon e cada um mantém suas próprias contas de redes sociais. A Cadillac Escalade 2023 fica com a senhora Pollon e o Nissan GT-R 2021 comigo. Então essa foi a decisão do tribunal. Resumindo, foi basicamente a mesma proposta exata que eu tinha oferecido a ela em março e abril de 2025, com exceção E então, depois de pagar os honorários advocatícios de... os 15 mil extras. Este caso judicial É disso que estou falando. As mulheres prolongam esses divórcios e acabam ficando exatamente com o que foi oferecido desde o início. isso já durou bem mais de Mulheres adoram gastar dinheiro. 1 ano. Custou mais de E perder tempo. 400 Alguns são melhores em gastar dinheiro e perder tempo. mil dólares em honorários de advogados e peritos. Na minha opinião, a maior parte disso foi desnecessária, mas tive que ir, não tive escolha. Se eu continuasse transmitindo tudo, as pessoas teriam me assediado o tempo todo por causa disso. Ai, meu Deus, olha os comentários. Diz assim, perder 200 mil cada um e 2 anos da sua vida por causa de advogados e rancor por 15 mil é brutal. Ai, meu Deus. É tão louco, é. Imagine ser o futuro noivo da Malena e descobrir esse vídeo. Sim, monetiza, recupera o dinheiro. Ela queria te arruinar financeiramente. Isso é muito louco. Essa é a questão. É por isso que ela não queria que as pessoas soubessem, porque as mulheres querem fazer essas coisas ruins, mas não querem que isso seja exposto em público. É por isso que eu sou a favor de deixar tudo às claras, sabe? Deixar todo mundo saber o que está acontecendo. Eles fizeram isso quando comecei. E eu realmente acredito que eu parar de fazer transmissões foi a maneira mais rápida de resolver esse divórcio. Muitos boatos surgiram por causa desse caso, já que documentos vazaram e as pessoas criaram e seguiram suas próprias teorias. Eu poderia desmentir todas aqui. Seria bem fácil porque nenhuma delas era verdade, mas sinceramente eu consegui a decisão que eu queria e não vou fazer isso. Talvez eu mencione isso no podcast com Chance, onde podemos falar sobre isso de forma mais longa e em um ambiente informal. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Essa é a história. Foi isso que eu andei fazendo, sabe? Realmente foi uma droga que as coisas... Os homens são tão objetivos, eles só querem seguir com a vida deles, eles não querem voltar pro drama, eles só querem seguir em frente. Os homens são pessoas muito melhores. acabar desse jeito comigo e amar... Ele poderia divulgar a vida sexual dela e essas besteiras por aí. Lena, passamos bem mais de 10 anos juntos. Acabou sendo assim. Foi o caminho que tivemos que trilhar e acabou. Aconteceram vários dramas e situações nos bastidores que seriam interessantes para as pessoas, mas não quero criticar ninguém agora. Só falo disso se for necessário.
Emocionalmente, tudo isso foi muito estressante. Disseram tantas coisas falsas sobre mim que foi exaustivo. Quando recebi essa decisão, desabei e chorei. Eu realmente chorei muito, sabe? Porque finalmente tinha acabado. Isso, na verdade, aconteceu lá em janeiro, quando finalmente recebemos a decisão. Mas você sabe, questões de advogado só se resolveram mês passado. Desejo o melhor para Malena e família, sem ressentimentos. Espero que tudo dê certo para eles. Ele tá tipo, essa vadia agora é problema seu. Eu consigo ver um homem magoado. Eu vejo que ele está. Fico curiosa pra saber como eram os vídeos deles juntos. Estão nesse canal? Estão nesse canal? Vamos ver. Então, o que você está dizendo? Super. Segunda língua. Ela? Certo, Crack the Drake, o que você tem a dizer, cara, sobre isso? O que você tem a dizer? Pintos, você estava comendo aqueles aquela vez. Hoje nós vamos fazer uma berinjela. Pênis. Ela odeia ele. Certo, pessoal. Me contem o que acharam nos comentários. Curtam o vídeo antes de sair. Inscrevam-se no canal. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.